Queridos, a gente vê na Bíblia Sagrada que o povo de Deus, o povo hebreu, né, a Bíblia Sagrada ensinava, desde aquela época, que os pais tinham que ter um cuidado totalmente com seus filhos, ensinando eles no caminho, andando pelo caminho, em casa, assentado. Então a gente sabe que sempre existiu esse cuidado de Deus com a família. Lógico, as civilizações foi chegando, várias civilizações, várias culturas diferentes. Hoje nós estamos num contexto um pouco diferente, mas será que nós temos algum respaldo bíblico sobre isso? É um assunto que eu não domino quase nada, é um assunto que para mim eu vim descobrir esse assunto de um ano para cá, né? Mas é um assunto muito interessante e eu gostaria de perguntar para o Raisson, apresenta para nós aí esse trabalho aí do homeschooling, da onde isso nasceu, né? Dá uma introdução para nós aí, que eu creio que vai ter perguntas aí. Ok. A proposta nossa aqui, então, é falar aí sobre o homeschooling, né? Acho que é interessante a gente fazer uma definição rápida. Homeschooling é uma palavra em inglês, né? Que significa educação domiciliar, né? É ensinar o seu filho em casa mesmo, lecionar para ele ali os conteúdos, né? Não necessariamente os conteúdos que são ensinados na escola, mas os outros conteúdos também, de princípios, de valores, né? É educação em sua totalidade. Então, é basicamente isso, ensinar o seu filho em casa. E como o pastor Leandro estava falando, acho que para nós que somos cristãos, eu acho que o mais relevante, o mais importante é a gente partir da Bíblia, né? Então, eu trouxe aqui dois textos para a gente dar uma olhada no primeiro momento, só para introduzir o assunto. O primeiro se encontra em Provérbios 22, versículo 6. E lá diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, como um provérbio, né? Isso daqui traz um princípio, algo que geralmente irá acontecer, algo que tem a tendência de acontecer. Se você educar o seu filho no caminho que ele deve andar, há uma tendência aí de que quando ele crescer, ele vai seguir naquele caminho. Inclusive, os governos totalitários, ditatoriais, eles entenderam muito bem isso, que sabem, né, que para você controlar um povo, você precisa ir educar as crianças, né, ensinar para elas desde pequena ali a se submeter, né? Então, é um princípio geral, né, um provérbio, que nos guia nessa direção aí. Nos guia na direção de que se você educar o seu filho ali naquele caminho, naquela questão, ele vai seguir. Um outro verso que eu trago aqui também se encontra em Deuteronômio 6, versos 6 e 7. O pastor Leandro já até falou dele por alto aqui. Diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno, ou seja, a lei de Deus, né, os mandamentos que Deus tinha dado ao povo de Israel, ele diz: estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A escola, minimamente falando, ela deveria ensinar, né, uma criança a competência, a proficiência de leitura. O que é isso? Isso daí é assim: a pessoa sai da escola, ele deveria sair sabendo ler um texto e compreender, saber o que o texto falou. Isso aqui, esse texto está falando isso. Ok, essa é chamada de proficiência de leitura. Então, de acordo com os estudos aí, dados de 2017, apenas 1,6% das pessoas que se formam no segundo grau, 1,6%, saem tendo essa competência, sabem ler e compreender um texto. Quer dizer, então se você pegar 100 pessoas e nem duas vai saber ler e compreender um texto. Quando a gente fala compreender, é compreender ele de uma forma assim, que ele deve compreender, entendeu? Não é assim, é compreender ele mais ou menos, não, é compreender ele corretamente, entender o texto, né? Basicamente é isso. Então você pode fazer perguntas ali e é a compreensão, não interpretação. Interpretação é diferente, mas não é aqui o caso. De acordo com as pesquisas também, 50% daqueles que se formam na faculdade também não têm proficiência de leitura. Ou seja, então 50% das pessoas que são formadas aí, né, graduadas, terceiro grau, não têm proficiência de leitura. E muitas das vezes o pessoal fala assim: ah, mas é porque tem que investir em educação. Tem que investir em educação, né? Só que não. O Brasil, por exemplo, é o quarto que mais investe em educação no ranking mundial. Eu, particularmente, acho que a educação nem deveria estar na mão do Estado, né? Mas, considerando como as coisas já estão,
Quer dizer, tem muito investimento, né? Mas baseado nisso aí, isso aí também não é algo cultural, então? A cultura do país, talvez o país não tenha essa cultura que atrapalhe no quesito de ensinamento? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a meritocracia, né? Por exemplo, hoje o aluno ele vai passar de ano. Por exemplo, esse aluno meu aí de 8º ano que não lê, ele vai passar. Por quê? Ele não deveria nem estar estudando. Ou então, os pais dele deveriam correr atrás de, então, dar essa educação mínima que ele nem conseguiu lá atrás. Mas é isso, não tem uma cobrança, por exemplo, você não precisa alcançar um mínimo, os níveis vão só descendo, né? Então, se você entrar na faculdade, se você apertar, arrochar, não vai passar ninguém. Então, o pessoal vai abaixando o nível, né? Vai abaixando o nível. E também tem que mostrar alguma coisa lá no exterior, que o país tem, né, os níveis de educação, só porque a pessoa formou, ele não sabe ler, mas para os números conta. Como ele tem isso, né? Eu poderia dizer isso, Raíssa, o pai tem o direito de educar seu filho em casa? Na maior parte da história da humanidade, não houve escola, né, do jeito que a gente conhece. E, no entanto, né, houve vários e vários homens importantes de peso intelectuais aí, e isso nunca foi um problema, vamos dizer assim. Mas a escola, então, por que ela nasceu? Essa escola, tal qual ela está? Ela nasceu aí, ali na Revolução Francesa, o pessoal percebeu que eles precisavam de ter um controle maior sobre a sociedade e tal, para direcionar, guiar ela, né? E aí o pessoal veio com essa ideia, porque como eu falei lá, o Provérbios diz, ensina o menino, ele vai seguir. Então, se você ensinar errado, também segue errado, né? E aí vieram com essa ideia da escola, de que o Estado tem que né, dar educação nesse sentido de facilitar o controle da massa, facilitar o controle das pessoas. Então, ali você vai doutrinar mesmo a pessoa naquilo que ela deve pensar, né? E a escola, por exemplo, hoje, né, seguindo nessa linha, ela é muito dominada pelo pensamento marxista, né? Então, o menino entra lá e ele é exposto a muitos professores que são marxistas, que vieram já da faculdade também com essa formação, né, pelos professores dele, os mestres, os doutores, e aí vai reproduzindo aquele modo de pensar ali. E se você parar para pensar, o marxismo, né, que o marxismo ele confronta a fé cristã, né? Se você parar para pensar, ele é um paralelo oposto, né? Vamos dizer assim, um oposto aí. Por quê? Ele tem um mito fundante, né? Nós cristãos acreditamos o quê? Que Deus criou os céus e a terra. Então, no marxismo, o que que é? É a teoria da evolução, é o Big Bang, né? E aí, nós cristãos temos aí uma queda, não teve uma queda? Sim. Foi o pecado. A queda deles é o quê? É a questão da propriedade privada, é a questão do controle do maior para o menor. Esse é o problema deles, né? Nosso problema aí, em decorrência da queda, o que, que a gente vê como o problema? O pecado, não é isso? O pecado é o nosso problema. O deles, exatamente essa questão aí, da propriedade privada. E nós temos o nosso Salvador, Jesus, e eles têm o deles, o Estado controlador. Então você percebe que existe um paralelo aí, mas oposto, né? Um está de um lado, outro do outro aqui, fazendo oposição. Então, quando o seu filho, por exemplo, vai para um ambiente desse, que vai ser ensinado coisas lá a partir de uma perspectiva contrária à sua fé. E na Bíblia você tem lá a obrigação de ensinar o seu filho a fé. É o que nós acabamos de ler o versículo. Ensina o menino essas palavras, né? Quer dizer, a palavra de Deus. Então, como é que você faz com isso daí? A palavra de Deus fala, Deus criou os céus e a terra. Aí vem o professor e fala, não, houve uma explosão e tem uma teoria fulana de tal, que não sei como é que tem funciona. Um conflito com a criança dentro dela mesma. Exatamente, né? Aí o menino ali tá numa fase ali ainda de fragilidade, né? Porque ele não tem a mentalidade dele formada para combater essas coisas. O pessoal lá dos Estados Unidos ali pela década de 1950 começaram a fazer um homeschooling lá, não podia, isso é proibido, mas cerca de 10 mil famílias começaram. Na década de 80 eles organizaram um movimento para legalizar a prática, né? No Brasil, respondendo aquela pergunta sua, o STF, ele, em 2018, ele julgou um caso. A Constituição reconhece o direito, né, do homeschooling, porém ele tem o entendimento do STF é que precisa de uma regulamentação.
O que a gente tem aqui em Minas Gerais? Não é que a gente tem o direito, mas a gente não é proibido, entendeu? Você não é proibido de praticar. Essa que é a questão. Então, se não é proibido, você pode fazer. Mas não é legalizado. Não é legalizado. Eu entendo, o meu entendimento é que é até melhor que não seja regulamentado, né? A palavra mais correta. Por quê? Porque a partir do momento que o Estado regulamentar, aí você vai ter que cumprir algumas coisas que ele exigir. Por exemplo, estou dando um exemplo. De 6 em 6 meses, seu filho vai ter que vir aqui prestar uma prova para ver se realmente você está seguindo na linha correta. No Brasil, a gente tem por volta, isso são dados de 2018 também, por volta de, agora acredito que tenha mais, de 15 mil crianças estudando em casa, os pais fazendo homeschooling, são mais de 7.500 famílias. Então, quer dizer, não é uma realidade assim tão longe, né? Não, o movimento tem crescido muito, né? Tem crescido muito. Esses dados de 2018, levantados aí pela ANED, né, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, é uma associação que pretende ajudar as pessoas que estão, por exemplo, desejosas de fazer o homeschooling, mas não sabe por onde começar, o que faz, como é que faz, não conhece legislação, eles vão te dar a ajuda. Então, esses dados foram levantados por eles lá em 2018. Então, lá em 2018, comparado com 2011, tinha um crescimento de 2.000% no crescimento do homeschooling. Então, de lá para cá já cresceu mais, né? Tem muitos pastores que começaram a falar do tema ostensivamente. Um deles é o pastor Rodrigo Mocelin, que fala disso quase toda a live, ele fala desse negócio aí. Então, aí vai crescendo mais, né, a influência. Lá nos Estados Unidos, esses estudos a respeito do homeschooling são mais, né, assim, fáceis de serem achados. Então, você tem um estudo lá, por exemplo, que diz que os alunos, as crianças que fazem homeschooling, elas são, quando você pega a média de quem está estudando em escola pública e compara com esses alunos, eles têm uma melhora no desempenho entre 15% e 30%. Ou seja, o aluno que estuda em casa, ele, em média, é 15% a 30% melhor o desempenho dele do que os que estudam em escola pública. Exemplo, no caso aí, né? A criança que estuda domiciliar, exemplo que a gente provou disso nos últimos 2 anos. Eu tenho 2 filhos, a Lívia e o Richard, e nós fomos obrigados a ensinar eles. E dizem que quem ensina aprende 2 vezes. E é verdade, você vai ensinar, você tem que aprender, você vai ter que aplicar aquilo ali. Certo. E uma das coisas importantes é que ele se sente mais confortável. Né? Sente. Mais confortável, mais seguro, tá com os pais, desde que os pais também aplicam corretamente, tem essa capacitação, né? Então, talvez no lar domiciliar, desde que seja uma capacitação, desde que os pais tenham comprometimento em ensinar seus filhos, né, a responsabilidade, eu acredito que isso futuramente possa ser um grande passo, inclusive para os cristãos católicos. Por quê? Porque eles não vão estar mais no ensino do Big Bang. Eu aconselharia a pedir a ajuda dessas associações, uma delas é a ANED, né? Porque eles vão te dar todo o direcionamento, né? Também vai te dar o direcionamento para você se preparar para uma eventual situação jurídica, porque pode ser que algum vizinho vá lá e denuncie. Aí você vai ter que parar no tribunal, sem problema, vão parar lá. Só que você tem que estar documentado ali, olha só, tal dia, tal hora, o meu menino sentou, fez isso aqui. Então, documentar o que está sendo feito, bom, né? Quer comentar mais uma coisa? Não, que eu só ia te perguntar sobre isso mesmo que você está falando, porque tipo, você me deu um dado lá dos Estados Unidos, né? Que lá, de 15% a 30%, lá eles têm uma estimativa de que essas crianças aprendem melhor assim. Aí ele me falou um dado da casa dele, certo, que lá na casa dele eles se sentem mais confortáveis. Mas aí nós estamos falando de Brasil, né? Certo. A gente, eu não posso pegar, porque as crianças dos Estados Unidos não são as crianças brasileiras aqui, né? Então vive em outro mundo totalmente diferente, outra situação totalmente diferente, cultural, totalmente econômica, totalmente diferente, né? Eu não estou dizendo, talvez eu estou fazendo só um contraponto aqui, porque né, a gente precisa aprender mais, eu não estou assim, só preciso questionar. Mas a gente vive numa realidade que não é bem distante, né? Eu até fiz uma pergunta aqui, algumas pessoas ainda não responderam, mas Jorginho já até colocou uma questão aqui. Eu coloquei assim, melhor com a escola ou sem a escola, né? Então, assim, porque na nossa atualidade hoje, minha esposa, por exemplo, eu tive que trabalhar. Minha esposa teve dificuldade já no ensinamento com os nossos filhos dentro de casa. Então, a gente vê duas
Mas você chegou, você falando de dificuldade no sentido de ajudar a fazer um para casa ou de fazer o homeschooling? Não, a dificuldade na pandemia, por exemplo, que eles me enviaram Entendi. aquela questão. Porque eu falo, tipo Entendi, assim, de ajudar ele, de mas a ajudar fazer as atividades da escola. e fazer aquelas atividades, até mesmo porque você vive numa cultura no mundo onde a mulher tá ali nos seus afazeres, de repente aqui tudo muda. Eu creio que a gente precisa, dentro do homeschooling aí, eu vejo o pastor que você falou, o nome dele é o Rodrigo Mussolini. Rodrigo Mussolini. Eu acho que é um dos precursores aí que estão falando bastante disso na internet o tempo todo aí. Mas eu acho que se tem, e se é direito nosso, devia ter assim, aí acaba entrando a questão da legislação, né? Devia ter uma cartilha, um preparamento, sei lá, eu não sei, porque fica assim, fica muito vago, porque você acabou de dar um dado muito importante para nós. O dado que você deu é o seguinte, é que existem muitas pessoas que chegam até uma idade que o cara formou, mas ele não sabe de nada. Ele tá formando um outro cara lá, ele não sabe praticamente nada, não sabe nem ler direito, mas tá formando outro cara. Essas pessoas são os pais e as mães. O que eu diria sobre isso é o seguinte, por exemplo, o senhor é formado no ensino médio, certo? Beleza. O senhor sabe fazer uma equação de segundo grau? Pois é, esse é o problema. Não, então, é aí que tá o problema. Por exemplo, chega na escola, tem matemática, química, física, biologia, português, inglês e tal. Ok. Os meninos saem de lá sabendo tudo aquilo? Não sai. E ainda não sai, como eu falei no início, nem sabendo ler e compreender um texto. Então, peraí. Estudos nesse sentido de que ele deveria se preocupar em estudar aquilo pelo qual ele tem mais facilidade, que ele gosta, que ele é vocacionado. É nisso que eu ia entrar aqui agora. Mas por isso que eu perguntei a respeito da equação. Você falou da equação, pra mim eu tenho problema. Mas quando chegava meu filho lá em casa e ele falava de português e história, aí eu tinha facilidade. Tinha facilidade, que é a área que eu gosto. Mas então, só que uma criança, ela não tem só português e história, mas aí você está entrando nessa questão de que ensinar ele aquela aptidão, onde ele tem uma Isso. Uma aptidão... E tem uma outra questão que você comentou também, que é assim, é o pai despreparado e tal. Só que a gente está fazendo questão aqui de falar para a pessoa exercer esse direito de liberdade dela, de ensinar. Então, isso vai ter que partir dele, porque a gente não tem que esperar, cria agora, governo, cria uma cartilha para a gente seguir aqui. Não, eu vou ter que ler, que é para você. É para você, então não tem muita coisa aqui agora. Jogaram um texto atrás de texto. Eu vou ter que ler. Aí vocês me ajudem aí, porque tem Nayara aí, tem o Jorginho aí, e eles estão perguntando. O Jorginho, não sei se é uma pergunta ou se é um... Eu vou ler aqui. Não existe educação neutra. Sempre existirá uma ideologia por trás da educação, seja ela cristã ou não. Importante observarmos alguns pontos importantes em relação a esse tema. Primeiro, é mais importante a educação... É mais importante a educação, deve ser dada em casa. Não entendi muito o contexto aqui. Ambiente escolar é para ensino. É preciso repensar a metodologia de ensino no Brasil. Esse é o segundo ponto dele. Só um minuto. Eu acho que o que ele está querendo falar aí, na verdade, eu acho que ele concorda com o que ele falou. Ele falou outra coisa? Deixa eu falar sobre o primeiro, então. Ele está comprando a ideia da Constituição de que a educação é dever dos pais e do Estado. Né, do tipo, eu ensino meu filho a ser educado, a pedir por favor, pedir desculpa, a não maltratar, e lá na escola vai ensinar os conteúdos. Entendi, é isso mesmo. É isso que ele está querendo dizer. Só que, eu falei, você, Leandro, falou a respeito de uma cartilha e tal. Existem vários métodos pedagógicos, existem várias pessoas que ensinam, que vendem material, que não é caro, é acessível, e que você como pai, você né, vai fazer. Tem que ter um investimento. Tem que ter um investimento. Não, mas você na escola também tem. Sim. Né? Mas pode... Aí ele colocou que é preciso repensar a metodologia, que é o segundo ponto dele, e o terceiro ponto dele é o seguinte, é preciso melhorar o ambiente, o local de trabalho e a valorização do ser humano, aluno e professores. Ele coloca que o que temos é a radicalização do tema, partidarizando o assunto. A escola, assim como o Estado, deve ser laico. Não podemos, de forma alguma, estabelecer ou impor nossa crença sobre os demais. Aí já é um tema muito... Mas ele falou que a escola deveria ser laica? Não, aliás, ele falou no início que não existe educação que não seja... e agora já está falando disso, ele foi contraditório, porque ele falou assim, toda educação... parte para algum princípio religioso. E aí depois ele falou que tem que ser neutro. Ok, mas o Jorginho continua. Ele continua dizendo aqui, homeschooling muito bonito na teoria. Será que todos os pais, aquilo que eu te perguntei, será que todos os pais têm formação para repassar o ensino? É qualquer questão que nós já discutimos aqui, né? Sobre a questão, eu entendo mais português, história. A minha esposa é mais formada em inglês. Não, mas o que eu diria é a mesma coisa.
pega uma pessoa que é formada no ensino médio e pergunta para ela se ela lembra de tudo que foi ensinado para ela lá na biologia, o que é ciclo de Krebs. Pergunta para ela lá para você ver. Se ela vai sair, ela nem vai lembrar desse nome, né? Entendeu? A Nayara tá aqui falando o seguinte. Não, mas você tá entendendo a lógica? A lógica é a seguinte: mas o professor tem treinamento. Tá, beleza. Então, em tese, o que você tá falando é o seguinte: que todo mundo que forma, então, tinha que saber tudo, porque o professor lá sabe aquela matéria específica, ele ensinou. Não, você não sabe. É verdade. Você não sabe. A Nayara tá aqui dizendo que é o meu questionamento, eu vou continuar nesse questionamento, que ela fala assim: essa era a minha dúvida. Como os pais, dentro da nossa realidade, a minha realidade, a realidade. Porque eu fico pensando no seguinte, Raíssa, eu me adepto muito a essa questão do homeschooling, que eu precisava entender o assunto para colocá-lo em prática. Mas a gente entende que para cada pai é uma realidade muito diferente uma da outra. Você está falando em questões financeiras, de tempo, de que mais? Porque ela está dizendo o seguinte, ela fala assim, olha, os pais dentro da realidade com pouco instrução, ela já está dizendo assim, é aquilo que eu falei lá treinamento atrás, técnico. O cara nem sabe, nem para ele, mas ele já está... Treinamento técnico, eu acho que eu já respondi, né? Nem o aluno não sai sabendo tudo. Tempo é o seguinte, hoje toda mulher tem que sair para trabalhar. Por que a mulher sai para o mercado de trabalho? Porque antes a mulher cuidava dos filhos. Na Bíblia, a mulher cuida dos filhos. Então, nós estamos partindo do ponto do cristão, não é isso? Dentro da Bíblia. Então, hoje em dia, não. A mulher quer ter a vida igual a do homem. E o filho deixa, outro cuida, outro olha. E não é assim. A creche, a creche, sei lá, o governo ama isso, né? Para ele vai pegar o seu filho novinho ali, ele vai colocar na cabeça dele o que ele quer, né? É isso. Agora eu gostaria de fazer duas perguntas, acho que uma já até esqueci, mas eu vou relembrar aqui para você que eu gostaria até de passar o microfone para o Rogério já, porque são algumas questões que ficam batendo na minha cabeça. Preconceito. Porque a gente tá falando de algo novo, e no Brasil parece que é assim, tudo novo, o pessoal parece que começa, tipo assim, esse cara é doido, você tá doido, seu filho vai virar um nada. Eu fico pensando o seguinte, falar disso, eu já vi algumas pessoas aqui falando que, né, tipo assim, é complicado, né, é melhor que uma escola, né, então assim, vamos supor, se eu tirasse meu filho hoje, como é que eu ia trabalhar, Raíssa, assim, dentro da igreja, com as pessoas, biblicamente falando, e aí fora aí, porque vai ter pessoas que mesmo não estando na Bíblia, vai gostar desse negócio e vai querer, mas ela vai sofrer um preconceito. Por quê? O diploma, como é que funciona isso nas escolas? Como é que o cara vai chegar numa empresa e falar assim, eu fui formado lá na minha casa? Questão do diploma é o seguinte, o rapaz, né, seu filho aí com 13, 14, 15 anos, eu não sei a idade certa que ele já poderia fazer isso, mas quando chegar numa idade que ele pode, ele vai lá e presta um Enem, e aí ele tem aí o reconhecimento de que ele tem o segundo grau. Né? Tem muita gente que tem um segundo grau na escola, vai lá e presta o Enem e não tirar a nota suficiente. Mas o seu filho poderia ir lá e fazer uma prova desse tipo. E tem outros tipos de provas também que pode. Eu, por exemplo, fui um desses. Eu fiz o Enseja. Certo. O que eu sei hoje, eu não devo à escola, devo a mim mesmo. É porque, vamos supor hoje. Não, mas você tá falando a questão do preconceito. Aí eu ia entrar, você quer que eu volto lá? Tá. Eu penso assim, em primeiro lugar, a gente tem que virar homem, né? Eu não tô falando assim pessoalmente, não. Virar homem e falar só, o negócio é o seguinte, eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu tô debaixo da autoridade de Deus. O homem manda em mim naquilo que Deus deu para ele, que não é o caso aqui da educação. A educação Deus deu para mim, como pai, para primeira coisa eu acho que é isso. Então, se você tá com preconceito, o problema é seu, eu sou livre. Primeira coisa eu acho que isso. Agora, eu acho que a gente deveria inverter um pouco essa pergunta, porque quem é mais novo nessa história não é o homeschooling, é a escola. O comentário da Nayara, e depois eu quero, meu negócio é lá na ponta da caneta, eu quero chegar lá. O próprio Raisson disse que não possui a técnica necessária para alfabetizar o aluno da oitava série, né? Um professor, no caso. O ano que, no oitavo ano, que não sabe nem ler e compreender o texto. Aí ela está voltando àquela questão. Aí eu volto àquela questão lá, por exemplo, se eu chego hoje, aí minha mãe me ensinou no homeschooling, aí eu tô lá com diploma. Eu falo na questão do preconceito e da dificuldade que essa pessoa vai ter. Deixa eu só ver aqui se eu entendi o que ela tá querendo dizer. Ela tá querendo dizer o seguinte, que eu, como professor, admiti que não tenho uma técnica para ensinar, para alfabetizar uma criança. Por exemplo, eu sou graduado em letras, então eu posso pegar um aluno ali do sexto ano até o terceiro ano do ensino médio. Sim. Beleza. Só que a questão aqui é a seguinte, a técnica do ponto de vista de quem?
do ponto de vista do Estado. Eu não posso agir como professor alfabetizador do ponto de vista do Estado. Eu não posso pegar um menino de terceira série para dar aula, porque o Estado, ele mesmo criou uma cobrança, né? Tipo assim, para você dar aula aqui, eu tenho que reconhecer você como tendo a formação própria para isso, que é essa daqui, se você faz ela. Então, assim, do ponto de vista dele, né? Ele que, na verdade, ele capturou a educação toda para ele e falou assim: agora, para você fazer qualquer coisa, você tem que passar pela minha chancela. Então, por exemplo, você quer ensinar português, você tem que fazer o curso numa faculdade que eu autorizei pelo MEC, que lá pode te dar esse diploma. Por exemplo, a presbiteriana, ela teve um problema com isso. Ela precisa de ter um seminário para ensinar os pastores, só que ela não quis porque se submeter ao MEC, porque o MEC, ele não permite, ele não chancela regula a questão religiosa. Ele não chancela um curso que tenha uma confissão, que seja confessional. Aí o que ela preferiu fazer? Não, eu prefiro privar aqui pela doutrina da igreja, então eu não quero a aprovação do MEC. Então o cara faz lá o seminário, mas ele não tem o terceiro grau, porque o MEC não reconhece, quer dizer, o governo não reconhece. O governo, ou seja, ele tá com a faca e o queijo, tá com tudo na mão. E a gente tem que lutar de alguma forma contra. Eu penso que cada vez menos Estado na minha vida é melhor. Mas eu volto a dizer o seguinte: ó, Rogério tem uma empresa. Aí você é do homeschooling, você aprendeu lá na sua casa. E eu tenho tudo do MEC. Aí eu te dou o diploma, eu quero entrar na sua empresa. Quem é que você vai contratar? Aí vai ter que passar processo seletivo. Não, espera, deixa eu entender. Nós dois temos o ensino médio. Você foi ensinado no homeschooling. Lá na sua casa, com sua mamãe e com seu pai. Mas eu fiz a prova e tem Mas aí eu chego com ele com o diploma, aí você chega lá, porque vai ter algum papel lá que você... eu vou ter diploma também. Você vai ter diploma, mas tem que ter um diploma. No diploma, ele nem vai ler meu diploma. Mas você acha que no diploma não vai estar lá descrito, tipo, esse cara aprendeu com a mãe da faculdade da dona Ju? Não, é porque o diploma é a chancela do governo, é a mesma chancela que você vai ter, Entendi, é isso que eu quero entender, então. Só que nesse conceito do aí sim você esclareceu uma dúvida. Então, nesse conceito do homeschooling, na hora que eu chegar lá na ponta da empresa, não vai estar lá, tipo assim, foi alfabetizado pela dona Joana e pelo José. Não, porque você tem o que... Porque senão, se tiver isso, ele não vai me contratar não, irmão. Ele vai chegar, tipo, quem é José? Não, se eu tivesse uma empresa, provavelmente eu contrataria o que fez homeschooling. Não, eu tô dando exemplo assim, você tá entendendo? Se eu tivesse como fazer essa descrição, né? Essa discriminação, melhor dizendo. Então, recentemente a gente teve um caso aí, eu não vou lembrar o nome certinho não, mas foi aqui, se eu não me engano, em São Paulo, uma moça que ela fez homeschooling, ela passou, se eu não me engano, na USP. Aí aconteceu um problema lá, não deixaram ela entrar. Aí uma faculdade lá dos Estados Unidos convidou ela para estudar lá. Se o Brasil não quer, você tá entendendo? Então, tipo assim, lá, né? Indiferente, né? Eu queria aqui indicar o livro, né? Aí. Esse livreto. É um livreto, ele tem 89 páginas. Esse é A Opção pelo Homeschooling do Fausto Zamboni. É um livro bem introdutório, né? Só para você ter um panorama geral, mais ou menos dentro do que a gente conversou aqui também. Mas, lógico, mais profundo do que a minha fala, né? Nós estamos terminando, eu vi uma matéria lá da UFG, Universidade Federal de Goiás, eu até repliquei isso aí em alguns grupos, em que uma pessoa que se dizia que não era nem de esquerda nem de direita, mas já tinha um cunho ali mais comunista, socialista, ele perguntou a respeito assim do conservadorismo dentro das universidades federais. Ele começa ali, não, lá é espaço para todo mundo, que não sei o que tem, mas quando ele é indagado por uma pessoa conservadora que estava debatendo com ele falou assim, você me convidaria para debater com você dentro da UFG? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, não. Eu, mas como não? Lá não é um lugar, eu não pago imposto. Não, mas esse rapaz, ele tem 23 anos, ou 24, se eu não me engano, e ele já é um reitor lá dentro, ele é uma pessoa que é um líder, o chefe do DCE, né? Isso, DCE. É o diretório acadêmico, se eu não me engano. Isso, então assim, é muito preocupante isso, porque a gente tá falando de uma bandeira, vamos dizer assim, igual o irmão falou lá, toda ensino pauta por uma bandeira, né? Puxa por um lado. Mas só que se nós, cristãos, não começar a puxar esse negócio para o nosso lado também, a gente vê que dentro das universidades federais do Brasil, nós estamos lá com um cara que é líder e que fala assim, não, eu não preciso desse negócio aqui dentro, não. Vocês podem até fazer o culto seus em algum lugar aqui dentro, mas eu debater um assunto com você sobre algum assunto político, liberal, conservador aqui dentro da Universidade Federal, eu não traria você. Então a gente vê uma pessoa de cunho bem comunista, socialista ali, e defendendo que não quer um público conservador. Mas o homeschooling, eu acho que antes de qualquer coisa, ele é uma questão de liberdade individual.
Eu acho que o governo ele tem que entrar o menos possível na vida das pessoas. Ele tem que entrar para fazer justiça, né? Então, se você é um pai que está espancando, quebrando seu filho, aí ele entra. Mas do contrário, se você está dando uma boa educação para seu filho ali, não importa se você não sabe falar igual o professor que vai estar lá na escola. Isso é se o professor sabe falar, né? Porque igual a gente viu aqui, 50%, né? Então, mas é isso, é liberdade, né? Não importa pelo pretexto, é porque eu não gosto de escola, porque eu não quero enviar meu filho para a escola, porque o que for, né? Eu particularmente acho que é porque eu prefiro dar educação para meu filho, que eu vou ter condições de passar para ele os meus princípios, os meus valores, né? Para que ele alcance uma idade de maturidade, que ele tenha a maturidade para lidar com essas coisas, já ter uma mente mais sólida, né? No meu pensamento particular é esse, mas eu acho que a pessoa tinha que ter liberdade porque ela tem que ser, as pessoas são livres, Deus fez o ser humano livre, né? Ok. Deus abençoe a cada um de vocês que ficaram conosco até agora nesse programa que é tão abençoado e tem abençoado vidas. Eu gostaria que o Diácono Rogério fizesse oração e nós vamos terminar este programa de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nessa noite, nessa segunda-feira, por mais um tema que vai continuar caminhando, ó Deus, para aprender, desenvolver. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar a mente do Senhor, que o Senhor possa nos conceder o conhecimento, aquilo que o Senhor quer nos revelar através da Tua palavra santa e poderosa. Porque o maior conhecimento que o ser humano possa ter é a Tua palavra, Deus. Conceda isso a nós, aquele que está nos ouvindo, que possamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, ó Pai. No nome de Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos. Amém. Pessoal, Deus abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, né?